dos escravos do modo geral, mas principalmente dos africanos, né? Então foi uma repressão que na verdade irradiou da Bahia, mas alcançou todo o país, né? Por causa desse medo, essa coisa que é extraordinária. E um medo que foi aumentado pelo mistério das letras árabes. Até hoje, a revolta dos malês é lembrada como um dos mais importantes levantes de escravos da história do Brasil. Se os rebeldes africanos tivessem vencido, Salvador poderia ser uma cidade completamente diferente. Se a revolta de 1835 tivesse sucesso, eu acredito que nós teríamos uma sociedade onde a religião islâmica seria bem mais presente, mas também acredito que seria um Islã bem brasileiro. Imagina se a luta dos malês foi positiva, foi realizado como ele estava planejando. Aqui seria hoje como Estado Islâmico. A Bahia deveria ser assim, 365 mesquitas ao invés de 365 igrejas. No próximo bloco, vamos conhecer a trágica história por trás da construção do mais conhecido cartão postal de Salvador, o Farol da Barra. Além disso, vamos descobrir os segredos de uma das mais belas igrejas da cidade, a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Tudo isso a seguir aqui no Cidade Secreta. Estamos no mais belo cartão postal de Salvador, o Farol da Barra. Centenas de turistas vêm aqui todos os dias apreciar o imperdível pôr do sol. Mas o que poucos sabem é que esse farol só foi construído após um dos mais trágicos naufrágios da história da Bahia. O Forte Santo Antônio da Barra está aqui na ponta de Santo Antônio, né? Mas inicialmente era conhecido como Ponta do Padrão. Ponta do Padrão porque foi o local onde os portugueses colocaram o primeiro marco de posse da terra na sua viagem de conhecimento, desbravamento do litoral brasileiro em 1501. No século XVII, Salvador era uma das principais regiões portuárias das Américas e era pela Baía de Todos os Santos que chegavam as embarcações vindas da Europa. O forte ele funcionava como uma fortificação de defesa, né? E também como um avisador, né? Também era conhecido como vigia da barra. Qualquer navio que chegasse, que fosse considerado inimigo, ou algum fato inusitado que ocorresse na entrada da barra, o forte avisava a cidade por meio de tiros de canhão. Mas, nessa época não havia nenhum farol que ajudasse a navegação das imensas embarcações que chegavam à costa. Em 1668, mais precisamente a 5 de maio de 68, uma frota que estava chegando de Lisboa, com cerca de 50 navios e capitaneada pelo galeão Sacramento, Santíssimo Sacramento, ela estava chegando a Salvador. E ele estava trazendo o general Francisco Corrêa da Silva, que era o governador-geral designado para o Brasil, que vinha substituir o então governador Alexandre Freire. Quando o galeão Sacramento chegou à região, uma forte tempestade atingia Salvador. Com o mau tempo, seu capitão não enxergou o enorme banco de areia, que até hoje dificulta a entrada da Bahia. O galeão português era um navio que não tem assim um formato de casco perfeitamente definido, né? Era um navio feito para a batalha, feito para fazer a escolta dos navios mercantes nessa carreira das Índias, e nesse final de tarde, cerca de 18 horas, o navio bateu no banco de areia, no banco de Santo Antônio, e naufragou por volta de 23 horas, né? Feito para enfrentar grandes viagens oceânicas e projetar o poder militar de Portugal pelo mundo, o galeão Sacramento acabou destruído pelo banco de areia. Horas depois, só restavam destroços boiando no mar. Na carta do governador Alexandre Freire, ele relata para o governador de Pernambuco que pereceram nesse naufrágio cerca de 500 pessoas, né? E salvaram-se cerca de 70 marinheiros, né? O governador, toda a sua equipe de governo, o comandante do navio, a oficialidade do navio, todos esses pereceram no naufrágio. A morte do futuro governador no naufrágio
motivou a construção de um farol no Forte da Barra. E o naufrágio dele, então, se tornou emblemático em função justamente dessas pessoas que estavam embarcadas nele, né? E essa necessidade da sinalização, então, se tornou mais evidente e aquelas solicitações dos navegantes, dos navegadores, né, passou a ser ouvida com mais atenção pelos governantes, né? Então, a partir daí, começou-se a pensar na instalação do farol, né, com mais seriedade, fato esse que ocorreu quando da reforma do forte no final do século XVII. Esta é a torre atual do farol, que foi instalada em 1837. Com uma torre de 37 metros, o Farol da Barra foi o primeiro a ser construído em todo o continente americano, para proteger os marinheiros de desastres como o do galeão Sacramento. Já os destroços do navio português ficaram perdidos durante 3 séculos, até serem descobertos por um mergulhador. O ano foi na década de 70, né? Eu não me lembro bem precisamente, 72. O pescador profissional da Barra me chamou para matar um peixe que estava arrebentando, quebrando as linhas dele, né? E eu fui lá para ver o que era. Quando eu caí, que eu desci, eu vi umas âncoras, vi 2 canhões. Né? Achei aquilo estranho. Ali, aos pés do Farol da Barra, estavam escondidos os restos do mais famoso e trágico naufrágio da história da Bahia. O tempo de mergulho era curto, 30 minutos, 28 minutos por dia que eu tinha que mergulhar. Tá? Eu subi, fui embora, no outro dia eu voltei. Aí comecei a achar peças, tá? Canhões pequenos de 200 quilos, tá? Ânforas, tachos de cobre. A Marinha ainda tirou um bocado de coisa lá. E eu doei muita coisa à Marinha, mas muita coisa mesmo. Nós estamos na sala de arqueologia do museu. Aqui nós apresentamos as peças que foram resgatadas do Sacramento e contamos nos nossos painéis a história desse naufrágio. Aqui nós temos uma maquete aproximada do que seria um galeão português. Uma faiança importante desse naufrágio, desse resgate, é a que nós temos apresentada nessa vitrine, onde nós temos a faiança com o brasão da família do general Francisco Correia da Silva, que era o governador designado para o Brasil. É uma referência de Salvador, Farol da Barra. Por quê? Teve uma importância do passado muito grande. Tá? E o povo, a maior parte do povo que vai lá, vai por curiosidade, mas não sabe qual a função que tinha o farol na época para a navegação. Hoje, quem visita o Farol da Barra aprecia uma das vistas mais privilegiadas da Baía de Todos os Santos, sem imaginar a tragédia que motivou sua construção. Em outra ponta dessa mesma baía, a igreja de Nosso Senhor do Bonfim esconde os segredos por trás de um dos santos mais adorados de Salvador. Estamos em frente à igreja do Bonfim, que foi inaugurada no dia 24 de junho de 1754, num dia de São João, que era o precursor de Jesus, não é? Inicialmente ela não tinha as torres que nós vemos hoje, não é? Era só o centro, onde tinha uma porta principal, não existiam as laterais, porque naquelas laterais antes ficavam ali, vamos dizer, os romeiros que se hospedavam ali naquelas laterais. A igreja do Bonfim representa a principal referência católica no culto popular baiano, né? É uma igreja consagrada a Cristo, né? Quer dizer, o Bonfim é aquele que morreu para salvar a humanidade. E desde o século XVII é que há essa tradição de reverência ao Bonfim. O Bonfim, antes, né, o que nós sempre desejávamos, hoje o cara diz, boa sorte, não é verdade?